Pronto. Então, bom dia a todos. Então, na nossa última aula, a gente usou aquele dataset de animais com dados estruturados, né? Então, a gente aprendeu a fazer um agrupamento, que é um agrupamento, um aprendizado de máquina não supervisionado, e a gente usou o algoritmo HCA, mas a gente poderia ter utilizado caminhos, mapa-som, com o objetivo de agrupar os dados, já que a gente não conhecia, não era um conjunto de dados rotulado. Então, a gente agrupou, encontramos os clusters que nos atendiam, e aí a gente fez a rotulação. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que com dados não estruturados, né? Então, a gente vai trabalhar com as imagens dos animais, e a gente vai ver como é que a gente consegue fazer a mesma coisa, né? Agrupar esses dados pelas características semelhantes. Lembrando que essas características semelhantes é uma computação matemática que vai estar sendo utilizada lá para identificar os pontos que se aproximam por algum tipo de cálculo matemático. Naquele que a gente usou o método euclidiano, quer dizer, a distância dos pontos que iriam caracterizar essa semelhança. E aí você abre os clusters, os grupos, identifica o que é que está ali dentro, e aí cria um rótulo para aquele grupo, e com base nesses grupos rotulados, classificados no sentido de serem identificados, aí você pode ir para uma outra etapa, para um aprendizado de máquina supervisionado, que é um outro conjunto de algoritmos, que são algoritmos que trabalham com rótulo, com target, que é o que a gente vai fazer também na aula de hoje. Então, a gente vai pegar esse conjunto de dados e vai treinar a máquina para que ela aprenda essas características dos campos, né, das features, e com base nisso ela possa classificar um novo dado, né? Quando um novo dado chegar, que ela não viu no treinamento, ela vai lá e diz, né, o que é que aquele dado significa, qual a classe daquele dado. Claro que aí vai depender da acurácia do aprendizado dela, né, que é outra coisa que a gente vai também olhar aqui, são essas métricas, né, que identificam o nível de aprendizado daquele algoritmo em relação àqueles dados. E o que eu fiz aqui nesse arquivo? Eu agrupei os animais em 3 classes, né? A classe dos animais terrestres, a classe dos animais aéreos e a classe dos animais marinhos, né? E aí a gente tem esses dados. E em relação a cada um desses animais aqui, eu diminui o conjunto para não me dar muito trabalho de pegar as imagens, né? Eram poucos dados, mas mesmo assim era muito mais do que nós temos aqui. Então eu saio imagens de cada um desses animais que estão aí nesse dataset. Então, cada animal daquele lá tem a imagem dele aqui nesse conjunto. Então, a gente viu, né, como fazer esse trabalho de agrupamento de dados, né? A gente tem essas features aqui, né, que é o pelo, o ovíparo, o leite, aéreo, aquático, predador, tentado e tudo mais, quantidade de pernas. Com base nisso, a gente identifica uma classe. No caso lá, a gente identificou mamíferos, não lembro quais foram os outros que a gente deu o nome não. Aqui eu coloquei assim, o que caracteriza, essas features caracterizam animais terrestres, os animais aéreos e os animais marinhos. E aí a gente agora tem as imagens desses animais aqui. Então, imagine que vocês não soubessem quais são as classes desses animais, quem são os animais marinhos, aéreos e terrestres, mas você quer agrupar esses animais pelas características comuns entre eles, né? Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com os dados estruturados, fazer com dados não estruturados. Porém, na ferramenta, aí vamos para a ferramenta. Quando a gente trabalhou com dados, a gente fizemos um link, né, com esses dados aqui em file, e vamos para a área dos não supervisionados, usando supervised, né? E aí a gente usou esse algoritmo aqui, o Hierarchical Clustering, tá? Temos todas essas outras opções também. Bom, mas quando a gente vai trabalhar com imagem, a gente não usa o file. A gente vai usar esse pacote aqui, que é o Image Analytics. Detalhe, esse pacote talvez vocês não estejam vendo aí. Por quê? Porque esse pacote não vem por default, nem esse, nem o TestMine. Então, vocês têm que instalar esses 2 pacotes. E vocês já sabem que para fazer a instalação, vocês vêm aqui em Options, entrando como administrador, para não dar essa mensagem, e vocês vão selecionar esses 2 pacotes aqui, que é o Image Analytics e o Test, e depois que ele instalar, aí ele reinicializa a ferramenta. E aí você não está com esses 2 pacotes disponíveis. Considerando já instalado, então vamos lá. Eu vou aqui no Image Analytics, e vou importar o conjunto de dados não estruturados que eu tenho, né? Quer dizer, aquele conjunto de imagens. Então, eu vou botar aqui, né, o Import Images, e aqui eu vou selecionar a pasta onde estão as imagens, que eu preciso trabalhar com elas. Então, vamos selecionar aquela pasta lá, que é de animais, imagens. Pronto, essa é a pasta que a gente vai selecionar. Então, aqui ele vai começar a importar essas... Então, a gente tem 40 imagens, né, que foram importadas aqui para esse componente. Agora, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode ver quais são essas imagens, né? Se você não visualizou lá pelo Windows Explorer, você pode chamar esse componente aqui
o view, o image view, e olhar as imagens que estão naquela pasta que você importou para esse componente. O que nós temos que fazer agora é transformar essas imagens naquele vetor que eu falei para vocês na aula, que ele corresponde aos números, né, que seriam os pixels dessas imagens, né? Então, cada imagem dessa, ela é composta por um conjunto de pixels, né, no padrão RGB, que é o vermelho, verde e azul, que cada cor dessa tem um número, que vai de 0 a 255, são 256 combinações. Juntando essas três cores, aí vai dar esse conjunto, né, esse espectro de cores que a gente consegue visualizar e formar uma imagem que o nosso cérebro classifica, né? Então, quando a gente olha para aquela imagem ali de abutre, mesmo que ele não tivesse um nomezinho identificando ali, a gente saberia que é um abutre, porque a gente já aprendeu essa rotulação. O que a gente quer fazer é pegar essa imagem agora, usar um algoritmo, aí tem vários algoritmos que fazem isso, e capturar esses pixels, né, transformar em números, para que ele possa, então, aprender as características de cada uma dessas imagens, né? Com aquele conceito, aí vai depender do algoritmo, mas é um conceito matemático, né? Como a exemplo que a gente viu da distância euclidiana. Então, para fazer isso, eu uso esse outro componente aqui, que é o image embedding. Então, eu vou colocar o componente aqui. E vou ligar esse conjunto de dados a esse componente. Bom, ele já trabalhou, já está fazendo esse processo de transformação desses dados numéricos, né? Porque ele já tem um algoritmo setado aí por default. Se vocês derem 2 cliques, então aqui você vai identificar que tipo de atributo, né, que você quer usar, que é o image, a imagem, e qual o algoritmo que eu falei até o Face, mas na verdade é o Inception V3, que está setado por default aqui. Mas aí você tem vários algoritmos, né, que você pode utilizar. Por exemplo, eu posso usar esse aqui, o SqueezeNet, o VGG16, o 19, o Pinterest, o DeepLock, o OpenFace, que é o da Facebook. Então, vamos deixar nesse default que ele já trabalhou, já fez esse processo, né? Então, é só selecionar e ele vai, cada algoritmo tem suas características de lógica, mas em tese o que eles vão fazer é tudo a mesma coisa. Se eu botar aqui esse image embedding para um data table, para a gente ver os dados correspondentes a essas imagens que foram vetorizadas, né, em relação a seus pixels, aí a gente observa aqui, ó, tá vendo? E ele já faz isso de forma normalizada, né? Vejam que já está tudo normalizado entre 0 e 1. Então, por exemplo, cada imagem dessa aqui, o abutre, por exemplo, que é nesse arquivo aqui, tem esse tamanho, nessa altura, nesse comprimento. Então, todas as características, né, os pixels deles, foram extraídos, tá vendo? Aí você tem todos esses, são milhares de pontos que compõem cada imagem daquela. Então, é isso que o algoritmo fez. Ele pegou aqueles pixels, que é o padrão RGB, como eu falei para vocês, que caracteriza aquele ponto da imagem, depois ele faz a normalização de todos os dados para ficar tudo conforme o padrão. E aí você tem milhares desses pontos que correspondem às imagens. Então, esse arquivo é gigantesco. Aí, o que a gente pode fazer agora? Com base nesses dados que já foram transformados, né, em números, a gente pode calcular a distância e pode agrupar esses dados, né, como a gente fez no exemplo dos dados estruturados. Por exemplo, eu posso chegar aqui, chamar aquele cálculo de distâncias, determinar, também vou usar as linhas, né, porque cada registro, cada distância corresponde a um animal. Vou usar o default, que é o euclidiano, e aí a gente pode usar todos aqueles visualizadores, né, que a gente já viu, por exemplo, o Highlighter Cluster. Então aqui ele conseguiu montar 2 grupos, né? Então vamos ver quais são esses 2 grupos. Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente olhar. Quais foram os 2 clusters que ele montou? Ele encontrou, na verdade, 3, né? Ele encontrou semelhanças no elefante flamingo, no hamster, na carpa, no javali, criou um cluster só para o gato e depois agrupou os demais aqui, ó. Mas vejam que vamos dizer assim, esse agrupamento que ele fez é porque esse algoritmo, o HCA, ele está setado para um K igual a 3, né? Mas eu poderia botar aqui um K igual a 4. Então, aí ele já montou um outro grupo com base em outras semelhanças. Então, eu posso aqui especificar quantos grupos eu vou querer, né? Ou posso também deixar manual. O outro é o cálculo dessa proporção. Então, aí, veja que agora ele como está aqui setado para 30%, então ele criou muitos grupos, né? Mas eu posso aqui determinar qual é o percentual que eu quero, 10%, ou aumentar 50%. Aí ele vai fazendo. Ou especifico que é o padrão, que é o número de Ks, o número de clusters. Lembrando que esse dendrograma, eu tenho aquele recurso, né, de especificar os grupos, né, ou top-down, ou bottom-up.
E aí eu poderia fazer aquele processo, né, encontrando os grupos que eu quero, os clusters que eu quero, aí eu faria a rotulação. Então, eu iria criar, salvar aquele cluster como um novo conjunto de dados, dando o nome dele, mas antes disso, colocando aquele componente de criação de classe, né, para eu rotular, e aí pronto, depois eu poderia até juntar todos esses grupos, ou trabalhar só com um grupo, aí é de acordo com a necessidade. Então, isso foi o que a gente tinha faltado mostrar na última aula, que você tanto pode agrupar para dados estruturados como para dados não estruturados. Obviamente, quando a gente fala dados não estruturados, seja imagem, seja um vídeo, seja um áudio, você vai ter que pegar aquele conjunto de dados e transformar em números, né? Tudo. Lembrando, tudo, na verdade, é números, né? Com exceção de um algoritmo, de pouquíssimos algoritmos, como, por exemplo, a técnica de árvore de decisão, que ele trabalha com os dados não transformados, né? Ele consegue trabalhar com dados categóricos. O grande problema desse algoritmo, que ele consegue trabalhar com dados categóricos, é que ele é muito pesado. Se você tem um conjunto de dados muito grande, como não são números, tudo ali é texto, toda alteração que você faça, ele vai ter que recalcular toda a árvore, e lembrando que ali são dados textuais, ele pode estar trabalhando com dados textuais, então isso fica muito lento se você tem um conjunto de dados muito grande. Por isso que os outros algoritmos também são mais eficientes, porque toda imagem, todo texto, tudo que você está olhando, internamente, para o algoritmo, aquilo são ponderações matemáticas, são cálculos matemáticos, melhor dizendo, que nem todos são ponderações, são cálculos matemáticos que estão sendo feitos com os dados que eram, ou originalmente, imagens ou textos que foram transformados, né, em números, depois normalizados para ficar na mesma base, entre 0 e 1, ou menos 1 e 1. Professor? Pois não. Clica ali nas duas distâncias para eu ver se tem alguma coisa diferente da minha. Aqui. Você quer ver aqui ou... Era aí mesmo. A minha clusterizou errado. Errado não, diferente da sua aí, nesse último. Você fez linhas e fez pela distância euclidiana normalizado? Fiz. Certo. Ele... Então, o mesmo conjunto, né? Oi? Está usando o mesmo conjunto, aquela mesma imagem? Tô sim. Bota aqui. Por exemplo, aí onde tem cavalo marinho e toupeira, né? É um clusterzinho com 2. O meu, ele botou um gato junto, tá ligado? Tá um pouquinho diferente, mas não tá muito não. Perfeito. Interessante que não era para dar essa diferença. Se você tá com top N, 5 ou com outro número. Tô com 5. Estranho. Era para dar o mesmo resultado. Então, quando eu coloco aí no topado, beleza, coloquei em 2 clusters aqui, ok. Certo. Vocês estão usando utilizando o mesmo? O Inception V3? Deixa eu olhar. Vamos lá, vamos conferir. Sim. Se vocês abrirem aqui, né, vocês vão observar que tem 40 instâncias, 2048 features e 5. Vejam se está exatamente igual aqui. Tá igualzinho. Foi alguma coisa que ele calculou que gerou esse número aqui com alguma pequena diferença. Não tem como não. Como eu subi uma base de dados, por exemplo, de apenas 40 imagens. Não tem como ele fazer essa verificação e dar uma diferença entre uma vez que eu subi e outra vez que eu subi? Veja, isso não é o comum acontecer. Mas, vejam que a gente está trabalhando com máquinas diferentes, né? Sim. Cada um está com hardware. Se você estivesse fazendo isso no mesmo hardware, então provavelmente isso não daria nenhuma diferença. Mas como a gente está trabalhando com hardware diferentes, há possibilidade de o cálculo que ele tenha feito para gerar essa identificação aqui, que são aqueles, a extração, a normalização e a carga, né? Pode ter dado alguma diferença em casas decimais para alguma dessas imagens, por conta de características dos processadores que são diferentes. Então, isso pode estar resultando, na hora do algoritmo fazer essa identificação dos clusters, essa pequena distorção entre alguns elementos. Por quê? O que ele está fazendo internamente? Ele está dizendo que aquele animal ali pertence àquele outro cluster, e não ao de baixo, porque o cálculo da distância de um ponto para outro deu aproximação. Mas se esse número aqui for um pouco diferente, a aproximação para você vai ser diferente da minha. E isso pode ser resultado de acordo com a característica do teu processador, porque se os hiperparâmetros estão os mesmos, todo mundo está com o mesmo hiperparâmetro, a única coisa que pode ter resultado de diferença foi no cálculo. E aqui a gente teria que fazer a análise desses dados para ver quais são os dados que estão diferentes, né? É o único motivo que faz diferença. Agora, se você sair desse conjunto, dentro da sua máquina, e executar novamente, ele vai te dar o mesmo resultado que você teve aí, não vai dar diferença. O problema todo é que se você processar isso em outra máquina, para ser igual, você teria que estar com o mesmo hardware, com a mesma configuração. Por isso que quando a gente escreve um artigo científico, para demonstrar a experimentação que a gente fez, porque o que é que caracteriza um artigo científico? Que aquele conjunto de dados, eles podem ser repetidos por qualquer outro pesquisador, em qualquer outro local, e ele vai obter o mesmo resultado. Mas para isso ele tem que estar com as mesmas configurações. Então, dentro do artigo, você tem que dizer qual é a configuração de hardware que foi utilizada para fazer aquela experimentação, para que você
possa disponibilizar para os pesquisadores que quiserem repetir a experimentação, criar o mesmo ambiente experimental. Porque se não for feito assim, os resultados vão ter pequenas diferenças, como vocês observaram agora. Então, o motivo todo aí é a diferença de hardware que a gente tem. Explicado? Entendeu? Obrigado. Nada. Então, agora vocês já estão aptos a resolver problemas de agrupamento. A gente precisa agora ver como resolver problemas de classificação. Então, considerando que vocês já agruparam, considerando que vocês já identificaram os clusters, transportem isso aqui para qualquer outro conjunto de dados. Isso é o que a gente chama de meta-heurística, né? Você pega uma representação e consegue essa representação que solucionou um problema, você transportar para qualquer outro tipo de problema. Então, qualquer dado que você tenha, seja estruturado ou não estruturado, que você não conheça o rótulo, ainda não tenha a rotulação do dado, então você vai ter que agrupar, analisar aquele conjunto de dados e gerar o rótulo. E aí depois você salva aquele conjunto rotulado. Por que isso? Porque quando você quer fazer um aprendizado de máquina supervisionado, você quer que o algoritmo aprenda a classificar, você tem que ter o rótulo. Às vezes, normalmente, você recebe um conjunto de dados que você já tem esses dados rotulados. Você já conhece os dados. Então, você não precisa fazer isso. Você não precisa agrupar. Você já vai direto para o aprendizado supervisionado. Mas, também, às vezes, ocorre que você recebe um conjunto de dados que você ainda não tem o rótulo. Então, você agrupa, analisa os vários grupos que você quer identificar, e aí, quando chega naquela identificação dos grupos que lhe satisfaz para o negócio que você quer resolver, aí você vai e cria as classes, né? Ou, melhor dizendo, você rotula. E aí, com essa rotulagem, você aí pode ir para o aprendizado de máquina supervisionada, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou salvar esse aqui, botar lá no conjunto, para a gente ir para o próximo passo. Lembre-se que aqui vocês sempre podem vir para o file, workflow info, né, e dar um título e uma descrição. Dá um new aqui para a gente abrir um outro. Bom, então agora a gente vai aprender a fazer uma classificação, né? Lembrando que, para resolver esses problemas de classificação, a gente precisa ter o rótulo, né? A gente já precisa ter esse conjunto de dados rotulado, ou classificado no sentido de ter uma rotulação definida para aquele conjunto de dados. Então, eu vou botar aqui aquele componente file e vou pegar aquele conjunto de dados dos animais que a gente tem. A classe, então veja que a classe, esse nome desse atributo aqui, classe, os valores são aéreos, marinhos e terrestres, né? Então eu vou querer que esse algoritmo, ou essa técnica inteligente, ela aprenda a classificar os animais em animais que são aéreos, animais que são marinhos, animais que são terrestres, que poderia ser com base nas imagens, ou que poderia ser com base nas características. Nós vamos fazer com as características, que são esses campos aqui, né? O pelo, o víparo, o leite, aéreo, aquático, predador, dentado, espinha, barbatanas, venenoso, cauda, doméstico, e aqui a gente tem o nome do animal, né? Então, se a gente lembrar, né, daquela aula que a gente falou das regras, né? Então eu tenho os campos meta, que são os campos que só identificam, só serve para identificar o dado, né, que é o nome o identificador daquela linha, daquele registro, daquela instância. A gente tem as features, né, que são os campos que são usados para retirar as características, mas como eu quero que o algoritmo aprenda, retirando essas características, que é o que a gente chama de generalização, quer dizer, são as características comuns do objeto ou do dado, para dizer, ó, isso aqui é um animal terrestre, isso aqui é um animal marinho, isso aqui é um animal aéreo, a minha classe, ou o meu alvo, meu target, é esse campo aqui. Então, a regra que vai definir que é o campo que eu vou usar como alvo, é esse aqui. Então, eu botei esse atributo como alvo. Os demais vão ser os campos da retirada das características, e esse aqui vai ser usado só para identificar o animal. Feito isso, eu aplico essa mudança, né, e aí a gente pode ver o conjunto de dados. Vamos olhar aqui o conjunto de dados. Então, a gente tem a nossa classe, né, que é o campo rótulo, o campo target, o alvo, que são os animais terrestres, os animais aéreos e os animais marinhos. Aqui nós temos o atributo que identifica cada animal, e aqui os demais. E aí a gente tem, né, os nossos dados. Aqui os campos que são numéricos, né, ele já faz essa identificação visual, né, do tamanho, do valor correspondente ao valor do dado, né, e ele também já faz essa classificação de cores. Aqui por default ele deu o verde, né, para os animais terrestres, deu azul para os aéreos. Com isso, a gente agora teria que fazer aquele processo de normalização, né, que a gente viu lá na primeira aula, né, de transformar todos os dados categóricos em dados numéricos, normalizar para ficar tudo na mesma escala, né, de 0 e 1, padronizar para todo mundo que poderia ter dados aí com números na casa dos milhares, e outros na casa dos decimais, outros na casa dos milhões, então tudo ficar na mesma escala.
e balancear também os dados. A gente teria que fazer tudo isso. Mas eu vou pular essa fase, porque vocês já entenderam, isso é assunto da primeira aula, e lembrar que esses algoritmos que estão aqui nessa ferramenta, ele já tem um hiperparâmetro que já faz isso por default. Então a gente não precisa se preocupar, porque por default ele está normalizando internamente. Mas eu repito, isso é nessa ferramenta. Se vocês estiverem usando outra ferramenta que não tenha essa facilidade, vocês têm que obrigatoriamente fazer isso. Vocês vão ter que normalizar, padronizar, balancear, para que os algoritmos dessas técnicas que a gente vai usar aqui possam trabalhar. E aí, como é que a gente faz, então, esse uso desses algoritmos? A gente viu que para os de agrupamento, a gente vem para essa área aqui dos não supervisionados, mas para os de classificação, a gente vem para essa área que ele chama aqui de modelo. Então, nós temos vários algoritmos que nós podemos usar para fazer esse aprendizado em máquina. O primeiro que a gente vai usar é o de rede neural. Então, vamos botar aqui uma rede neural, que é aquele conceito que a gente viu na sala de aula, que consiste em ele ter os dados, ele tem uma camada com os dados de entrada, onde, dependendo de como você estruturou a sua rede neural, ele vai ter várias camadas intermediárias ou camadas ocultas, e cada camada intermediária, cada camada oculta, ele vai ter vários neurônios nessas camadas. Então, esses são os hiperparâmetros. Alguns dos hiperparâmetros dessa técnica inteligente. Você tem que dizer quantas camadas ocultas vão ter e quantos neurônios na camada oculta vão existir. E, por fim, você vai ter a camada de saída. Lembrando que tudo que vai ser passado vai ser número, né? A gente teria que ter feito essa normalização se não estivesse usando aqui essa ferramenta. Então, a gente estaria passando todos os valores correspondentes àquele sim e não como números para ele, certo? Seria um binário, 0 e 1. E a quantidade de pernas, que já é numérico, pelo que a gente estaria fazendo aquele processo, teria normalizado, né, para que todos estivessem na mesma escala aí de 0 e 1, entre 0 e 1. Aqui a gente vai estar passando direto, vai estar ligando direto, né, esse conjunto, porque um hiperparâmetro nativo dessa técnica escrita na ferramenta aqui, ele já faz isso internamente. Agora, quando a gente dá 2 cliques nesse componente, a gente tem condições de fazer algumas configurações, né, alguns hiperparâmetros, mas são poucos hiperparâmetros que a gente consegue mexer nessa ferramenta, nessa visão. Como a gente vai ver isso também codificando em Python, usando esses mesmos métodos, só que em Python, isso na próxima aula, aí vocês vão ver que a quantidade de hiperparâmetros que a gente pode usar para fazer o ajuste fino é muito maior. Então, assim, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem de você usar essa ferramenta nessa roupagem, né, que é a visão gráfica, que a gente chama de low code, é baixa codificação, porque aqui a gente ainda pode codificar também em Python, fazer alguns métodos em Python, mas sem ter a possibilidade de escrever uma totalidade. Aí a vantagem é que, assim, você faz tudo mais rápido, sem codificar. Qual é a vantagem de você estar usando a ferramenta Code, onde você codifica? Que você usa o potencial total dos métodos disponibilizados naquela classe. Aqui você vai ficar amarrado ao que o pessoal de desenvolvimento disponibilizou na ferramenta visual. Por exemplo, nesses hiperparâmetros para uma rede neural, em termos de codificação, você tem mais de 15 hiperparâmetros que você pode ajustar, quer dizer, fazer o fine tuning, que é o ajuste fino. Aqui você pode somente determinar a quantidade de camadas e de neurônios por camada. Então, nesse nosso exemplo, do jeito que está configurando aqui, não sei como é que está no de vocês, mas é bom a gente deixar tudo igual, porque senão dá essas diferenças. A gente tem 2 camadas intermediárias ou ocultas, e onde cada camada está com 64 neurônios. Outro hiperparâmetro que a gente pode ajustar aqui é a função de ativação que vai ser utilizada. A função de ativação utilizada, que está configurada aqui, é a ReLU. Mas aqui a gente pode botar uma função identidade, a gente pode usar a função sigmoide logística, a gente pode usar a tangente hiperbólica ou a ReLU. Qual é a vantagem de você estar programando? Existem várias outras funções de ativação disponíveis, tem like ReLU, softmax, então você pode estar usando outras funções de ativação quando você está programando. O solucionador, qual a forma que ele vai usar para sair fazendo as curvas, né? Porque, vamos entender, aqui a gente está usando uma técnica inteligente que resolve todo tipo de problema, não só problemas lineares, mas problemas não lineares também. Se você quer classificar, uma forma simples de entender, é lembrar aquele desenho que eu fiz no quadro, né? Do plano cartesiano, onde você tem o eixo X e Y, e você tem os pontos lá, vermelhos e azuis, e você quer traçar uma linha separadora desses pontos. Se os pontos já são separados, quer dizer, já estão distantes um do outro, você está com um grupo de pontos vermelhos numa área do plano cartesiano, e um outro conjunto de pontos azuis em outra área, é muito simples você resolver isso. É só passar uma linha reta separando esses 2 conjuntos. Isso é um problema linear. Mas imagine que esses pontos, eles estão fazendo interseções entre eles. Você tem pontos azuis junto com pontos vermelhos, muito próximos um do outro, e o que você quer é fazer uma linha que não é uma reta, que ela vai ter as curvas, né,
e faça essa separação entre esses pontos, né? Que isso é o complicado, isso é um problema não linear. Então, é justamente esse solucionador que vai permitir esse grau fazendo as curvas para separar esses pontos, né? Entre, no nosso exemplo aqui, os vermelhos e azuis. Então, existem várias técnicas para fazer isso. Eu posso usar o gradiente descendente, eu posso usar o BFGS, posso usar o Adam Boost. Então, aí, de novo, se você tiver no modo programado, no modo code, você tem muito mais outras funções que você pode usar para fazer esse cálculo, onde ele vai fazer, quando você olha, é uma curva, né? Mas, na verdade, eles são pequenas retas que estão se formando para gerar aquela curva. Então, eu vou deixar aqui o gradiente descendente. A regularização, né, que é a taxa de aprendizado, que está setada aí por default 0.006, então isso é o valor que vai ser, esse hiperparâmetro, ele vai ser usado quando ele faz, você tem os dados de entrada, que são numéricos, para cada um desses dados de entrada. Se você disser que só tem, por exemplo, uma camada com 8 neurônios cada camada. Só tem uma camada com 8 neurônios. Então, você tem os dados de entrada que cada dado de entrada, cada nó, vai estar conectado a todos esses 8 neurônios, nessa única camada. Lembrando que aqui, a arquitetura que está sendo utilizada é uma MLP, que é uma Multilayer Perceptron. Então, ela é Full Connect. Cada nó de entrada, ele vai estar conectado a todos os nós, que são 8 que eu especifiquei aí, nessa camada intermediária, ou camada oculta. Então, para cada conexão dessa, existe um peso. Então, a forma de inicialização desse peso, sabe, também pode ser diferente quando você está na forma programada. Aqui ele está usando a inicialização automática dos pesos, né? Então, quando você está programando, você pode determinar uma forma de inicializar esses valores dos pesos para cada uma dessas conexões. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor de entrada, multiplicar pelo peso e somar essa operação para cada uma dessas 8 conexões. Esse resultante é que vai ser aplicado na função de ativação. E isso, depois de obtido o resultado dessa função de ativação, por exemplo, uma sigmoide logística, aqui a gente setou a Hello, ele vai olhar se a saída é igual ao desejado, que seria o número correspondente a terrestre, a aéreo e a mamífero. Se não for, ele tem que fazer uma operação matemática, que é para gerar um novo peso, um novo valor do peso. Ele tem que recalcular os pesos. Nesse recálculo do peso, um dos parâmetros de recálculo é a taxa de aprendizado. E, além dele fazer a derivada da função. Então, se a sua função é a Hello, ele vai gerar a derivada dessa função. E, com isso, ele vai poder fazer o recálculo do peso. Recalculando o peso, ele vai poder fazer novamente a operação. Por isso que a gente chama que ele é feed forward, ele vai avançando e usa o backpropagation para recalcular os pesos e fazer de novo a operação, até que a saída dessa função de ativação seja igual ao desejado. Quando é igual, ele não recalcula mais os pesos, porque ele encontrou o peso ideal para fazer essa computação para dizer que aquele dado de entrada é um animal terrestre, é um animal aéreo, é um animal marinho. Isso é o processo de aprendizado numa rede neural artificial, usando esse conceito dessa arquitetura MLP, tentando simular a nossa sinapse humana. Quer dizer, essas conexões elétricas que os nossos neurônios fazem, esses sinais elétricos que passam pelos nossos neurônios têm um conjunto, um caminho, vamos dizer assim, de uma combinação sináptica que foi feita no nosso neurônio para aprender que aquele animal ali é um animal marinho, aquele outro é aéreo, aquele outro é terrestre. O que a gente está tentando fazer aqui é simular matematicamente isso que acontece no nosso cérebro. Então, ele vai ter que fazer várias tentativas até encontrar aquele conjunto de conexões que é o que a gente chama de aprendeu. Então, isso vai ser gerado o modelo do aprendizado. Pode ser rápido, pode ser demorado, vai depender de vários aspectos, né? Quantidade de dados que você tem para treinar, a arquitetura que você definiu, por exemplo, isso aqui é uma arquitetura muito leve. É uma camada só com 8 neurônios. Mas imagine se você botou 30 camadas, cada camada com 1000 neurônios. A máquina vai ficar processando aí um tempo gigantesco, mas também depende da sua máquina. Vamos supor que você esteja usando uma TPU da Google. Ele vai responder num tempo muitíssimo mais rápido do que se estivesse rodando numa CPU de um computador que não tem GPU e uma CPU básica, né? Então, tudo isso são parâmetros que definem como ele vai aprender, o quanto ele vai aprender e o tempo do aprendizado. Então, esse é um parâmetro que a gente chama de alfa ou taxa de aprendizado. Esse outro hiperparâmetro, eu falei hiperparâmetro, não confundi com parâmetro, que é a quantidade de computações que vai ocorrer lá dentro do algoritmo. Esse outro hiperparâmetro, que é o número máximo de iterações, ele tem que repetir isso, né? O nosso processo de aprendizado, o processo humano de aprendizado, consiste em repetição, né? Porque quando você vai aprender um axioma matemático, para você fixar aquilo, você tem que repetir o exercício várias vezes. Porque essa repetição é que gera esse aprendizado. Então, aqui é basicamente isso. Você vai dizer a quantidade de repetições para que ele possa aprender. Quanto maior esse número, mais você vai estar fixando, aprendendo aquelas conexões.
Então aqui está setado 2.000 interações, mas, por exemplo, se tivesse 200, você tem poucas repetições, né? Ele vai aprender? Aprende, mas se você tiver 2.000, ele vai aprender muito mais. Aí, novamente, você bota um número de interações muito alto, ele vai aprender mais, mas vai ficar também mais lento o processo para lhe dar o resultado. Então, tudo isso há de ser levado em consideração. E aí existem outros hiperparâmetros que a gente vai ver na nossa próxima aula, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo hoje aqui, a gente vai fazer na próxima aula só em código, a gente vai fazer com Python no Colab. Mas vai ser a mesma coisa, a gente vai usar o mesmo conjunto de dados, a gente vai usar as mesmas técnicas. Só que a gente vai ter mais hiperparâmetros para mexer. E aqui, essa caixa de verificação, é porque se ela tiver marcada, depois que você configura o hiperparâmetro, ele já faz automaticamente. Então, se você quiser que só depois que você clicar no comando para ele fazer, né, o botãozinho de aplicar a execução, aí você desmarca. Então, eu vou deixar nessa configuração. Eu vou pedir que todo mundo deixe aí, quem estiver fazendo, me acompanhando, faça igual. Deixa com 8, uma camada só, relu, o gradiente descendente, deixa aqui o que estava lá no default, né, que é essa taxa de aprendizado, e deixa só 200. Quando a gente, como tá a configuração, o ajuste que está feito, é muito básico, vamos dizer assim, em termos de, não é um ajuste pesado. Vejam que ele fez muito rápido, ele mostrou aí, quase que não dá para perceber o percentual, claro, isso depende do teu máquina, tem alguns que podem ter ficado mais lento o processo. O que ele fez aqui foi um treinamento, que a gente chama de treinamento, né? Mas se eu quiser avaliar o quanto que ele aprendeu desse treinamento, eu tenho que também definir qual a técnica que ele vai usar para testar, para treinar e testar. Aqui eu defini os hiperparâmetros da técnica escolhida, mas tem outros processos, ou melhor dizendo, técnicas que a gente usa para definir como é que a gente quer que esse treinamento e teste seja feito, porque é importante que ele faça isso fazendo uma repetição e testando com o mesmo conjunto de dados, porque é muito difícil. Imagine você ter um conjunto de dados grande o suficiente que você possa separar para fazer, esse aqui é o que eu vou usar para treinar, esse aqui que eu vou usar para testar, esse aqui é que eu vou usar para validar. Normalmente a gente não tem tantos dados assim. Então existem algumas técnicas que tentam resolver esse problema. Então como é que a gente usa essas técnicas? A gente vai para uma outra aba, que é essa aqui de avaliação, sabe? E existe um componente que é de teste e métricas, né? O test and score. Eu vou colocar ele aqui. E vou ligar a técnica escolhida com esse componente. E vou dar 2 cliques aqui no componente. Quando eu ligo, o que a gente vai ver aqui, existe uma técnica chamada Cross Validation. É uma das técnicas mais usadas, eu sempre uso essa, mas existem outras, né? Que basicamente é o seguinte, veja que aqui o número de folds que está setado é 5. Né? Eu vou setar aqui para 3 folds. Né? Então, imagine que você tenha um conjunto com 30 instâncias. Né? Se você setou 3 folds, ele vai criar 3 subsets de 10 instâncias. Então, a primeira vez que ele for testar, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o primeiro subset, né, de 10 instâncias, e deixar separado, e vai treinar com o segundo e o terceiro, e validar e fazer o teste, né, se ele aprendeu, o quanto ele aprendeu com esses 2 subsets com aquele primeiro. Depois ele vai fazer uma segunda passada, onde ele vai usar o primeiro e o terceiro, e testar, ele vai treinar com o primeiro e terceiro, e testar com o segundo. E depois ele vai fazer a terceira passada, onde ele vai usar o primeiro e o segundo, e testar com o terceiro. Quer dizer, ele está sempre usando o mesmo conjunto de dados, o menor que seja, mas ele está usando esse mesmo conjunto de dados, dividindo em subconjuntos proporcionais à quantidade de K que você informou, nesse exemplo aqui com 3, e está usando os subconjuntos para treinar e testar. É como se em algum momento aquele conjunto que ele usou para treinar, ele está usando um conjunto que ele não viu para testar. Mas no final, o que está acontecendo é que todos os dados do teu conjunto ele usou para treinar e testar. Então é sempre bom, quando você vai fazer esse processo, que é treinamento, teste e validação. Claro, você pode fazer só treinamento e teste, mas é sempre bom fazer treinamento, teste e validação. Então, se você tem um conjunto de dados, dependendo do tamanho dele, você separar um percentual desse conjunto de dados para não usar nesse processo de treinamento e teste. Porque, efetivamente, aquele conjunto que você separou, ele vai ser usado para validar se a acurácia ou as métricas que você está utilizando realmente foram assertivas, né, em relação ao que ele indicou na fase de treinamento e teste. Eu quero dizer o seguinte, imagine que vocês tenham aí uma base de dados com 1000 instâncias. E aí, alguns usam o que é chamado de 70-30, outros usam o que é chamado de 60-40, mas esse percentual, isso vai depender de cada um, da quantidade de dados que tem e de como ele queira fazer. Mas se a gente usar essa proporção 70-30, você pegar daquele seu conjunto de dados, vai deixar 700 instâncias para esse processo de treinamento e teste. E vai deixar 30 dessas instâncias reservadas para validar. Quer dizer, durante o treinamento e teste, ele não viu nenhuma dessas 30 instâncias, nenhum desses 30 dados. E aí você vai fazer todo esse processo de treinamento e teste, e no final chega, depois de fazer todos os ajustes finos que você tinha que fazer, no final chegou numa acurácia que lhe foi satisfatória para aquele negócio ao qual você está pretendendo entregar um modelo.
disse lá que a acurácia foi de 92%. Aí vamos ver como é que ele vai se comportar com dados que ele nunca viu nesse processo de treinamento e teste. Aí é onde você vai usar aquelas 300 instâncias que você separou para fazer essa validação. E aí, se ele se mantiver numa acurácia boa, significa que realmente, se ele ainda se mantiver nessa acurácia acima de 90%, supondo que seja a meta que você estipulou, aí você pode, bom, então, esse vai ser o meu modelo campeão e vai ser o que eu vou usar para gerar o modelo para colocar em produção. Então, isso é uma das formas de se fazer. Mas existem várias outras, como a gente está mostrando aqui. Ó. Existe essa validação cruzada por feature, onde você escolhe a feature. Existe uma forma aleatória, né, que é a randômica, para ele sair pegando exemplos randomicamente. Você pode especificar a quantidade para treinamento e teste. Você pode especificar em termos de tamanho. Existe aquele que ele vai fazer um por um. Isso aí fica muito lento mesmo. Então, aqui, normalmente, todo mundo usa essa aqui, Cross Validation. Para fazer isso, então, veja que aqui a gente define. Primeira coisa é você ligar com a técnica inteligente e depois você ligar com o conjunto de dados que você quer. Então, quando você liga com a técnica e depois com o conjunto de dados, ele realiza esse treinamento e teste e vai lhe exibir as métricas, né? Então, quando a gente abre aqui, veja que a gente usou o Cross Validation com a quantidade, o K da quantidade de folds igual a 3, e as métricas que estão setadas aqui foi a acurácia, a precisão e a curva ROC. Ou, desculpe, a revocação, o recall. Alguém pediu para entrar e não está aparecendo aqui. E o recall. Existem várias outras métricas. Se vocês clicarem com o botão direito, vocês podem ver o F1, podem ver o MCC, e aí vai. Tem uma série de métricas que você pode ir citando. A curva ROC. Aqui vai mostrar o tempo do treinamento, aqui o tempo do teste. Mas o interessante é que você, obviamente você pode deixar todas, certo? Mas que você tenha sempre pelo menos mais de uma métrica sendo avaliada, né? Porque com cada métrica ela tem uma regra, ou melhor dizendo, uma fórmula para calcular os indicadores, lembrando que são 4 os indicadores, né? São os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos positivos e os falsos negativos. Como é que ele está avaliando esses 4 indicadores? Vai depender de cada uma dessas métricas. Então vai ser sempre uma equação matemática que vai gerar uma razão entre verdadeiros positivos com falsos positivos, verdadeiros negativos com falsos negativos. E aí, como cada um tem uma fórmula, há uma diferença nos percentuais que são exibidos. Então é sempre bom você ter pelo menos 2, no mínimo 2, daí para cima, para que você, quando for avaliar essas métricas, você possa ver se elas estão seguindo uma tendência, né? Então, quando, por exemplo, a acurácia disse que é de 98%, a precisão, a revocação, a curva ROC estão com essa tendência de crescimento também. Então, se uma der um valor muito divergente, então tem algo que está errado aí. Então é interessante você estar analisando, no mínimo, umas 2 ou mais métricas. Para que a gente não fique com tantas métricas aqui, eu vou deixar a acurácia, vou deixar a mensuração, a precisão e a revocação. Vou deixar essas 4 métricas aqui. Certo? Aqui deu tudo 100%. Né? Porque a gente está com um conjunto de dados muito pequeno. Né? A gente está com um conjunto de dados, além de ser pequeno, a gente está também com um ajuste fino, vamos dizer assim, muito básico. Né? Vamos incrementar um pouquinho esses nossos hiperparâmetros da rede neural. Eu vou, sim, outra coisa que é interessante, quando você olhar que a acurácia, ou qualquer indicador que você, qualquer métrica que você tenha colocado, os valores resultantes for 100%, pode desconfiar que tem alguma coisa que precisa ser analisada, certo? Porque, considerando que você tem uma base gigantesca de dados, considerando que você fez os ajustes finos aí necessários, bem robustos, e você ficou tudo com 100%, é para se suspeitar, porque pode ter ocorrido aí o que a gente chama de overfitting, quer dizer, houve vou usar o termo aqui, decorar, ele decorou os dados, isso não é bom. Da mesma forma que o underfitting não é bom. Por exemplo, se a acurácia tivesse colocado aí de 12%, 20%, 30%, isso não são acurácias decentes para você colocar qualquer modelo em produção. Ele aprendeu muito pouco. Quer dizer, de cada 10 ele está errando 2, ou está só acertando 2, está só acertando 3, ou só acertando 4. Quer dizer, ele erra mais do que a metade. Então isso não é interessante. E isso pode ser ocasionado por vários fatores. O underfitting, porque você tem poucos dados, o ajuste não é adequado e ele não aprendeu o suficiente. O overfitting também não é adequado, porque ele pode ter decorado. Lembrar que, quando a gente fala do aprendizado de máquina, o aprendizado ele tem que estar no nível de generalização. Ele tem que estar com aquela capacidade de, entrou um dado novo que ele nunca viu no processo de aprendizado, ele consegue reconhecer aquele objeto como um componente daquela classificação, um elemento daquela classe. E aí ele rotula como ele aprendeu, ele vai classificar corretamente. Quando ele decora, se aparece um novo dado,
ele não está igual ao que ele aprendeu no processo de treinamento, mesmo ele sendo um objeto daquela classe, ele vai dizer que não é. Então, porque ele decorou, tinha que ser exatamente igual aos elementos que ele aprendeu. Isso não é bom. Tá? Isso não consiste no processo de aprendizado de máquina. Então, vamos fazer alguns ajustes aqui nesses hiperparâmetros. Eu vou dizer que essa arquitetura ela vai ter 3 camadas, cada camada vai ter 32 neurônios. Vejam que o processo, é que a gente não deu para perceber, mas esse componente ele mostra uma curva sobre ele, o percentual de progresso do treinamento e teste. A mesma coisa nesse outro componente, de teste e validação. Como aqui estava uma configuração muito simples, então foi tão rápido que não foi perceptível, mas quando a gente botar cada vez esse conjunto de hiperparâmetros mais robustos, a gente vai perceber que o processo vai demorar mais, que ele está fazendo aquela computação de uma forma com muito mais interações, se a gente definir ali o número de interações maior, com muito mais cálculos matemáticos e tudo mais. Então vamos botar aqui 64 neurônios em 3 camadas. E vamos dizer que vão ocorrer aqui 2.000 interações. Então, esse é o nosso cálculo. Veja que agora ele demorou um pouco mais, né? Vocês perceberam que a curva deu para notar bem aquela curva. Se nós formos aumentar isso aqui mais ainda, vamos aumentar mais ainda, tá? Vamos botar 256 neurônios para 4 camadas. Com 2.000 interações. Então, quando a gente sair, veja que agora bem mais lento. Tá? Estão vendo aqui, ó, treinamento e teste bem mais lento. Obviamente, quando a gente tem um conjunto de dados muito pequeno, tá? Ele está conseguindo fazer esse treinamento e ficando com essas acurácias de 100%. Né? Esses retornos dessas métricas de 100%. Isso é porque o nosso conjunto de dados aí tem 40 instâncias, se não me engano. São 40 instâncias, vamos ver aqui. 40 registros. Isso é a quantidade, só para exemplo mesmo aqui, do que a gente está fazendo. No mundo real, isso não seria aceitável, né? Então, você teria que buscar muitos dados desse seu negócio que você quer resolver. Até esse ponto, está entendido? Ok. Beleza. Lembrando que, quando a gente vai fazer esse processo de aprendizado de máquina, a gente não deve usar um único modelo, tá? A gente tem que ou usar uma única técnica em cima daqueles dados. Então, não existe uma receita, né? Se tem tantos campos, tantos registros, use tal técnica. Não existe isso. O que você tem que fazer é sair testando as várias técnicas inteligentes até encontrar aquela técnica que é a campeã. Como é que você descobre qual é a técnica campeã? Depois que você sai verificando as métricas. Então, a gente vai usar outras técnicas que resolvem a mesma classe de problema. Vejam, existem muitas técnicas, mas existem técnicas que você pode usar ou não, dependendo da classe de problema que você queira resolver. Aqui a gente está querendo resolver um problema de classificação. Então, você pode, por exemplo, usar uma rede neural, como a gente botou aqui, mas podemos usar também uma técnica de aprendizado estatístico, como o Support Vector Machine. Então, vou botar aqui. Posso usar também, por exemplo, um Randall Forest. O que é um Randall Forest? É uma floresta de árvores de decisão. Eu posso usar uma árvore de decisão. Então, eu posso estar escolhendo várias técnicas. Cada técnica tem seu conjunto de hiperparâmetros, cada técnica tem as suas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, basicamente, se eu falasse qual seria a vantagem de usar uma árvore de decisão, um decision tree, eu teria 2 vantagens que eu posso colocar, 3 vantagens, né? Primeiro, eu não preciso normalizar os dados, ele trabalha com dados categóricos. Segunda vantagem, ele é uma técnica que eu consigo fazer uma reengenharia e entender por que ele tomou aquela decisão. Porque eu consigo navegar na árvore, olhando as decisões que ele saiu tomando dentro dos fluxos que ele saiu, né? Realizando nos ramos daquela árvore. Uma outra vantagem é a visualização, quer dizer, eu posso visualizar o resultado daquilo com um gráfico de árvore, que é muito mais intuitivo para um decisor. Mas qual seria a desvantagem de usar um decision tree? É que, se o teu conjunto de dados é muito grande, ele vai ficar muito pesado mesmo para te dar o resultado. Então, às vezes você vai ter ele processando ali dias, dependendo da tua infraestrutura, para te entregar o resultado final. Para evitar isso, você tem técnicas que a gente chama de polda, né? Você pode sair cortando os ramos. Mas qual é o problema de você usar uma técnica de polda para você dar mais eficiência ao algoritmo? É que você vai estar perdendo características. Então, no momento que você tira aquela decisão, aquela árvore, que você perdeu uma característica que poderia ser relevante para a assertividade da tomada de decisão, para aquele suporte à decisão, aquele retorno que a IA está lhe dando. Então, isso é uma grande desvantagem. Outra desvantagem é que qualquer dado alterado
força a técnica a ser recalculada como um todo. Então, isso gera, de novo, aquela demora que você tem para ele entregar o resultado. Então, essas seriam as vantagens e desvantagens de você usar uma árvore de decisão. Mas, aí existe uma opção. Eu posso usar, por exemplo, uma Randall Forest. Um Randall Forest já é um algoritmo que ele usa internamente um conjunto de árvores para fazer a sua entrega, né, a classificação. Só que ele tanto pode ser usado para classificação como para predição. Então, muda internamente como é que ele vai usar esse conjunto de árvores para definir se aquilo é uma classificação ou aquilo é uma predição. Uma vantagem dele é que ele pode trabalhar com um grande conjunto de dados sem ser necessário você fazer aquelas podas para ter eficiência. Ele é muito mais rápido. Agora, um dado alterado, ele não recalcula toda a árvore. Então, assim, se você quiser que você tenha um novo conjunto de dados, você vai ter que retreinar, porque ele não faz esse recálculo como a árvore de decisão faz para todo o conjunto de dados. Então, como eu disse, para cada técnica existem vantagens e desvantagens. E aí é preciso que você entenda a técnica, você estude a técnica. Eu sempre aconselho você pegar o artigo original da técnica, dos pesquisadores que criaram aquela técnica, e ler o artigo para você entender como é que a técnica funciona. Professor, Portanto, pois não? Alexandre está tentando entrar na aula e está pedindo para o professor autorizar. Pede para ele tentar de novo, que não apareceu para mim aqui. Ok, vou falar para ele aqui. Vai para ele sair e tentar de novo, para ver se aparece, que aqui não apareceu. Bom, deixa eu ver se a mensagem aparece. Então, sim, eu que aconselho que vocês busquem sempre o artigo, né? Façam a leitura dele para entender como é que a técnica funciona. Por exemplo, do suporte vector machine. Todas essas técnicas são diferentes uma da outra. O suporte vector machine, ela trabalha com hiperplanos, ela é bem parecida com aquilo que a gente desenhou no quadro, né? Então, ela, tanto de forma bidimensional, tridimensional, ele vai fazer dentro de um hiperplano, os cortes para tentar separar os dados dentro das várias classes que ele quer aprender a agrupar, como melhor dizer, classificar, para não misturar com o agrupamento. E aí, para isso, ele tem uma equação matemática que ele usa para fazer justamente aquelas curvas, para fazer a separação e gerar uma margem, né? Essa margem entre o hiperplano, o separador, é que vai definir quais são os dados, aqueles dados que são muito próximos um do outro, né? Que às vezes eles podem se confundir. Então, ele, na hora que calcula essa linha separadora, né, do hiperplano, ele vai calcular a margem da linha para os dados que pertencem a cada classe. Então, aí é onde ele vai identificar se, no nosso exemplo de dados azuis e dados vermelhos, se eles estão muito próximos um do outro, quem é azul e quem é vermelho. Então, aí existe uma equação matemática que é bem explicada no artigo do Support Vector Machine, que surgiu como uma forma estatística para separar problemas lineares, e com a evolução veio a proposta das funções que geram as não lineares. Então, se a gente der 2 cliques aqui no SVM, no Support Vector Machine, a gente vai ver os hiperparâmetros dessa técnica inteligente. Então, vejam que os hiperparâmetros de cada técnica são completamente diferentes, né? Então, para o tipo, né, aí você escolhe o tipo do Support Vector Machine, você define a taxa para o custo, que é o C, o valor de perda da regressão, qual é a função que você vai usar. RBF é a função normalmente utilizada para fazer justamente a não linearidade, tá? Alguns hiperparâmetros, às vezes eu vou falar parâmetro, mas saibam que é sempre nesse sentido aqui, hiperparâmetro, né? Alguns hiperparâmetros são comuns em todas as técnicas. Por exemplo, a quantidade de iterações. Qualquer técnica inteligente vai trabalhar com o número de iterações. Você vai ter que dizer quantas repetições aquela técnica vai ter que executar até ela sair. O importante é que, se você está fazendo essa competição de modelos, né? Então eu estou aqui com a rede neural, o Support Vector Machine e o Randall Forest, eu tenho que ser justo com os modelos. Não tem sentido eu botar 2.000 iterações para uma rede neural e 200 iterações num Support Vector Machine. Quer dizer, a rede neural vai aprender muito mais do que o Support Vector Machine. Se eu quero escolher qual a melhor técnica para aquele conjunto de dados, eu tenho que ser justo. Até agora não apareceu o pedido dele para entrar na aula. Eu tenho que ser justo. Então, Professor, já entrei, estou aqui. Obrigado. Tá certo. Ok. Obrigado. Então, temos 2.000 aqui. Por que 2.000 interações? Porque na rede neural eu botei 2.000 interações também. Então, no Randall Forest, eu vou ter também que me preocupar em usar hiperparâmetros que indiquem essas 2.000 interações. Aí, veja, como eu disse, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Quando você está usando uma técnica nesse modo low code, a gente não consegue ver todos os hiperparâmetros da técnica. Ver o que o pessoal de desenvolvimento disponibilizou. E aqui eles não disponibilizaram para o Randall Forest, esse hiperparâmetro que existe, certo? Então, na forma programada, que é a forma code, aí você sempre vai poder fazer as configurações para buscar essa equalização entre esses hiperparâmetros, para ser mais justo nessa decisão de qual algoritmo campeão. Então,
E vejam que sempre são hiperparâmetros distintos, né? Porque cada técnica tem a sua lógica de funcionalidade. Entendido isso, o que eu tenho que fazer agora é ligar o meu conjunto de dados a cada uma das técnicas que eu estou propondo testar nessa competição de modelos. E ligar todas as técnicas ao componente de treinamento e teste e validação, certo? Como ele já está ligado ao conjunto de dados, eu agora só vou olhar meus indicadores, meus resultados das métricas, e todo mundo aqui aprendeu 100%. Quer dizer, qualquer uma dessas técnicas eu poderia usar para obter aí o resultado, né? Se entrasse um dado novo, um animal novo, ele me classificasse aquele animal terrestre, aéreo ou marinho. Depois a gente vai pegar um conjunto de dados grande, tá? Sem estar tão bonitinho, tão arrumado, e vocês vão ver que os valores dão completamente diferentes, e aí é onde você entra para fazer os ajustes finos para chegar na técnica campeã. Mas antes de eu fazer isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que eu tenho de dados, né, resultantes desse treinamento e teste. Então, como eu disse a vocês, cada registro, né, internamente, essas técnicas, elas têm que normalizar esses dados, elas têm que fazer a padronização e a normalização. Como essas técnicas aqui nessa ferramenta já fazem isso já faz automaticamente, então vocês estão vendo aqui, ó, ele mostrando as 3 técnicas que a gente tem, né, usando o Random Forest, Support Vector Machine e a rede neural, e os vários dados dessas 3 técnicas que foram padronizados, normalizados, tá vendo que é tudo entre 0 e 1, tá? E aí depois tem os dados normais, né, e estão sendo utilizados. A gente já viu que a Coracei está 100%, então fica difícil de a gente analisar qual deles é o melhor, porque a gente tem pouquíssimos dados para a gente representar isso. Eu vou usar esse de vendas. Esse eu tenho quantos registros? Eu tenho 2.823 registros. Eu vou passar essa base para vocês aqui. Vou aqui para o File. Vou setar aqui para a nossa nova tabela. Nosso dataset, nosso conjunto de dados, vendas. Aí veja, o que é que a gente tem no nosso conjunto de dados? Vamos olhar. A gente tem 2.823 instâncias, registros. Temos 23 features, uma boa quantidade de campos. Mas veja, a gente tem 2,4% de dados faltando. Quer dizer, dados nulos. Quando a gente tem essa informação, por mais que o algoritmo faça esse processo, né, de converter tudo para número, normalizar e balancear, mas tem os dados nulos. Aí, ele não faz automaticamente, a gente tem que tratar esses dados nulos. Por isso que a gente passa a ter erros. Outro motivo de erro é que quando a gente levantou esse conjunto de dados, a gente não tem informação de quem é o meta, certo? Quem é o campo-alvo. Esses tipos de algoritmos exigem um campo-alvo. É diferente daqueles algoritmos de agrupamento, tipo o Camis, o HCA, o FON, que aquele lá a gente não precisa botar, marcar alvo para ele, aquilo ele não vai ser utilizado. Aqui eu tenho que ter setar quem é que vai ter essa característica que vai ser utilizada. Outro detalhe, certo, é que se eu tenho um conjunto de dados que tem informações, imagine que eu tivesse um campo aí, observação, com um texto, né, de um dado não estruturado, quer dizer, um campo observação que a pessoa pode não escrever nada ou escrever muita coisa, certo? Para fazer esse tipo de análise, eu não tenho como trabalhar com esses campos abertos, que normalmente a gente chama de long haul, ou de long varchar, depende do banco de dados, onde você pode armazenar dados memo, né, de memorandos. Eu tenho que fazer, primeiro, um tratamento desses dados textuais, é o que a gente chama de text mining. Então, eu teria uma etapa anterior para fazer uma vetorização das palavras-chave que eu quero capturar desses campos textuais, para depois criar dados estruturados, para depois fazer aquele aprendizado. Então, na verdade, eu teria uma outra técnica de inteligência artificial que estaria sendo aplicada para a mineração de dados textuais, onde, com o conjunto desses dados textuais, eu poderia estar fazendo várias outras soluções de problemas. E uma delas seria trazer as informações estruturadas desse conjunto de dados não estruturados para virar features para o aprendizado de máquina, nesse caso. Então, se você não quer fazer isso, você vai ter que sair fazendo a configuração do teu conjunto de dados, dizendo quais são os campos que você quer trabalhar e que você não quer trabalhar para resolver esse teu negócio. Então, vamos analisar nosso conjunto de dados aqui. Nós temos vários campos, alguns categóricos, outros numéricos, né? Temos um campo ordem. Provavelmente o campo ordem aqui é uma chave primária. Então, se é uma chave primária, não nos interessa, só como o indicador do campo. Então, vai ser um campo meta. Aqui, o identificador da venda é outro campo que pode ser uma chave estrangeira, também só como meta. Tá? Ou talvez até pular, porque não seria um indicativo de aprendizado aqui. Agora, o ano da venda, com certeza é um dado para extrair características. O mês da venda, o status da venda.
se está aguardando, cancelado, disputado, enviado, processado, resolvido. Isso é o que a gente chama de domínio do atributo, né? Ou domínio do campo. Quer dizer, quais são os valores que existem, né? Então, isso aqui é muito importante para extração de características. Vamos olhar aqui. O tamanho da venda, se a venda foi grande, quer dizer, o valor da venda, ou o conjunto desses dados que caracterizam a venda, se for uma venda de grande porte, de médio porte ou pequeno porte, quer dizer, isso aqui pode usar como uma característica, ou até mesmo como uma classe do que a gente quer, o nosso alvo. A gente quer saber, a gente quer que ele aprenda a distinguir se é uma venda de grande porte, médio porte ou pequeno porte, com base nesses atributos. O pedido da venda, quer dizer, o número do pedido, isso aqui também não tem sentido para ser um item de extração de característica. O item da venda, que também é mais um identificador para dizer, daquela venda teve tantos itens vendidos, mas a quantidade da venda é interessante, quer dizer, quanto daquele item foi vendido. Então, não, o item é interessante sim, para você saber o que é que foi vendido, né? O item que foi vendido. E a quantidade vendida, outra característica importante. O total da venda, qual o valor? Isso é importantíssimo, né? Extrair essa característica. O preço unitário, o preço sugerido, quer dizer, o mercado, o fornecedor daquele item, ele sugere aquele preço. E entre o preço sugerido e o praticado, é importante ele saber essa diferença. A linha do produto, né? Se é avião, caminhão, carro, novo, usado, embarcação, locomotiva, motocicleta, importantíssimo, extrair essa característica. Código do cliente, penso que não seja interessante, mas isso tudo vai depender muito do que você quer que se aprenda, né? Mas para o nosso exemplo aqui, o código do cliente não seria interessante. O nome do cliente também não seria interessante, depende muito do que se pretende, mas nesse nosso caso, a gente pode até deixar, né? O fone do cliente, o endereço do cliente, esse daqui a gente poderia tirar para o nosso exemplo, né? Porque vamos supor que você quiser saber em relação a regiões, né? Então é interessante saber, não do endereço, nesse detalhe de endereço, mas saber em relação à cidade, a estado, a país, né? Então essas informações estão aqui, ao território, se foi em relação à América do Norte, Europa, Japão. Contato também não é interessante, como disse, né? Depende muito do que você quer que ela aprenda, mas no nosso exemplo você quer saber o que é interessante, qual é o porte da venda, se ela é de grande, médio porte, em relação a regiões, sem chegar no detalhe de pessoa, né? Mas só de país, território, estado. Data da venda, poderia ser, aqui ele está identificando como texto, mas a data da venda, ele poderia ser um campo utilizado como campo numérico. Mas como a gente lá em cima já tem o ano e mês extraído, então a gente pode até ignorar esse campo. Código do produto pode ser entrado também como uma feature, né? E não deixar como meta. E complemento, o nome do cliente, né? O complemento do cliente, deve ser o complemento do endereço do cliente. Então, se a gente for olhar agora esses dados, né? A gente vê que tem muitos dados faltando, né? Por exemplo, no complemento, aí tem lógica, né? Mas o complemento é um campo que a gente pode ignorar, então vai diminuir sensivelmente isso aqui, o percentual. Pode ser até que isso aqui seja consequência do campo complemento. Se a gente for analisar os demais dados, a gente tem código do cliente, aí vai depender do que a gente vai deixar para efetivamente, por exemplo, estado a gente já viu que é um campo importante para a gente, né? Mas hoje tem muitos estados nulos, né? Então, ou você decide retirar esse campo, não é interessante retirar o registro, porque, veja, só o estado está nulo, mas todos os demais dados existem, então não é interessante você perder o registro por conta desse atributo, é mais interessante você retirar o atributo. Ou você faz o preenchimento de acordo com o valor mais comum. Aí é uma decisão que você teria que tomar como um cientista de dados, né? O problema de você usar o valor mais comum, como isso aqui se refere a estados, né, dos países, não provavelmente você teria que fazer um script para preencher isso aqui da forma correta. Então é melhor tirar o atributo. Isso porque se você aplica aqui, né, ele preencher com a moda, que é o valor mais frequente dessa faixa de dados, vamos supor que aqui, isso aqui deve ser Califórnia dos Estados Unidos. Então, Califórnia, vamos supor que fosse o valor mais frequente dessa faixa de dados. Sim, mas ele ia botar na França o estado de Califórnia, que não existe. Então, não é interessante usar essa solução para esse campo. Então, aí é melhor. Ou você faz um script por fora, para pegar o mais frequente para cada país e preencher de acordo com o país, né? Ou simplesmente, para simplificar, você já tira o atributo. Qual o melhor? Não existe o melhor, aí vai depender do que você precisa. Se é um campo que você precisa, então você vai ter que ter o esforço de fazer o script para encontrar o valor mais frequente, ou se for um campo numérico, o menor valor ou maior valor daquele referente àquele país ou território. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo, é definir quais são os campos que a gente efetivamente vai trabalhar. Então, primeiro eu vou tirar essas ligações aqui. E vamos ajustar o nosso conjunto. Para ajustar, eu vou fazer a chamada daquele de selecionar as colunas, né? Quais são as colunas que a gente efetivamente quer trabalhar nesse conjunto de dados? Veja que tudo aqui é feature,
a gente não tem nenhuma target, e aqui a gente tem as nossas metas, né? Então, o que é que eu vou ignorar, né? Ordem, eu vou, por enquanto, ignorar. Venda ID, que é o identificador da venda, eu vou ignorar, mas eu vou deixar o ano, vou deixar o mês, vou deixar o status, o tamanho da venda. O tamanho da venda vai ser minha classe, meu target, né? Então, como ele vai ser meu target, eu vou tirar ele aqui da Victory, né? O tamanho da venda vai ser o meu target, né? É aquele que diz se foi uma venda de grande, médio ou pequeno porte. O número do pedido, eu vou deixar por enquanto, vou deixar o item, vou deixar a quantidade da venda, o total vendido, o preço unitário, preço sugerido, a linha de produto, se é carro, se é caminhão. Agora, código do cliente não me interessa, nome do cliente não me interessa, telefone do cliente não me interessa, endereço do cliente não me interessa, a cidade me interessa, o estado me interessa, o país interessa, o território interessa, agora contato também não, sobrenome também não, e o território interessa. Pronto. Qual vai ser a minha meta? Aquele campo que eu vou usar para identificação, que é a chave primária, por exemplo. Não vai ser esse, também não vai ser o código do produto, nem o complemento, eu vou deixar a ordem. Então eu defini que os campos que me interessam são esses daqui. Só que, se não me engano, foi o estado, né, que a gente viu que tinha muitos dados. Então eu vou tirar o estado também. Tirei o estado, vou deixar os campos que eu quero. Lembrando que eu estou tirando o estado, por mim o estado ficaria, mas aí eu teria que fazer um script por fora para fazer aquela alimentação que a gente combinou, né? Pegar a moda relacionada ao país ou ao território. Ao país, melhor, né? Aí vou agora olhar o meu conjunto de dados resultante dessa seleção. Vamos olhar o conjunto de dados resultante. Então a gente tem nosso target, que é o tamanho, né, da venda, o porte da venda. Acho que aqui a gente deveria renomear isso aqui para porte. A ordem, que é a chave primária, né, que só serve para fazer identificação. Ele criou aí, como nós temos pequeno, médio e grande, então tem as três cores, né, o pequeno é de cor verde, o médio vermelho e o grande ficou azul. Aí temos aqui os dados, né, mas vejam que com o conjunto que a gente selecionou, né, dos campos que nós selecionamos, nós não temos mais nenhum dado faltando. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de aplicação de técnica para preencher dados vazios. Mas, se algum desses aí tivesse faltando, por exemplo, quantidade de vendas, se tivesse algum campo faltando, eu poderia usar aquela técnica de ser a média do valor mais frequente, né? Então, aí, o importante é chegar numa configuração dos campos desejados, tá? E não existam dados faltando. Então, a gente ficou com 13 features, né? Nosso target tem 3 valores, né, que é o pequeno, médio e grande, é o porte da venda, e temos um atributo meta que vai identificar venda 1, venda 2, venda 3, e assim por diante. E temos aí um total de 2.823 instâncias, registros. Bom, agora, com esse conjunto de dados, eu posso ligar as minhas técnicas. A única coisa que eu vou fazer, para não ficar muito demorado, porque senão ia demorar bastante, porque a gente já saiu de 40 para 2.000 e tantos registros, eu vou diminuir aqui a quantidade de camadas e de neurônios por camada, porque senão ia ficar muito pesado, ia demorar demais aqui. Vou diminuir também, para ficar mais rápido, o número de interações. Vou deixar 200 interações. Vejam que eu tenho que ser justo, né? Então, vou dar 200 interações em todos. E agora, eu vou ligar esse meu conjunto de dados a cada uma das técnicas. Vamos lá. Liguei com esse, liguei com esse, liguei com esse. Vou agora pegar o nosso indicador, né, nosso componente de treinamento, teste e avaliação, e ligar com o nosso conjunto de dados. Vamos ligar o nosso conjunto de dados. E aí ele vai começar a fazer o teste. Veja que está lá. Imagina se eu tivesse deixado aquela quantidade de camadas, os neurônios, com aquela quantidade de interações. A gente ainda está bem no começo ainda. Pronto. Se eu for olhar agora os indicadores, vamos ver. Aí a gente consegue ver como realmente as coisas acontecem, sabe? Com as métricas. Então, veja que eu tenho 3 modelos, né? Com esses 3 modelos, a gente, se clicar uma vez, a gente bota em ordem crescente, clicar de novo, a gente bota em ordem decrescente. Então, se eu olhar a acurácia em ordem decrescente, veja que o Randall Forest, né, ele ficou com 98% de acurácia. Eu posso dizer que, de cada 100, 98 ele acerta, 2 ele erra. Ah, ótimo, muito bom o Randall Forest. Já a rede neural ficou com 91. É uma acurácia boa, mas bem distante, né? Distante da acurácia que o Randall Forest teve. O que teve o pior desempenho foi o suporte Vector Machine, que ficou em 86%. Mas isso a gente está analisando a acurácia, que tem uma composição, uma equação em relação ao uso daqueles 4 indicadores, de verdadeiro positivo, negativo, falso positivo e negativo. Se a gente olhar a mensuração, o F1, veja que deu a mesma resposta, né, em relação à métrica para o Randall Forest. Mas veja que a rede neural ele foi pior do que a acurácia.
deu 90%, aqui deu 91%. Se a gente olhar o Support Vector Machine, também no F1 ele foi pior. Ele ficou em 85%, quanto que com acurácia ficou em 86%. A mesma coisa se a gente olhar precisão, o Randall Foster ficou a mesma coisa para as quatro métricas, ficou 98%. A gente ficou equivalente na rede neural para acurácia, precisão e revocação. Só caiu um pouco na mensuração. No Support Vector Machine, ele foi diferente praticamente em todos os quatro, só tendo não, diferente também ficou só na mensuração, e ficou igual na acurácia, precisão e revocação. É isso que a gente tem que sair avaliando. Será que o Randall Forest é realmente minha melhor técnica? Se eu for fazendo os ajustes finos, né, aí eu vou tendo resultados diferentes. Lembre-se, se isso é uma metodologia científica que você está fazendo, você tem que estar registrando todos os valores dos hiperparâmetros. Então, hoje eu fiz esse teste com a rede neural, considerando que eu tinha 2 camadas, 32 neurônios cada camada, a função de ativação foi a ReLU, o solver foi o gradiente descendente, com uma taxa de aprendizado de 0.006, usando 200 interações. Basta mudar qualquer parâmetro, qualquer hiperparâmetro desses aqui, que fica completamente diferente o resultado. Se eu botar agora, se eu mudo um e não mudo o outro, eu estou sendo injusto, né? Se eu boto 2.000 interações aqui, eu vou mudar meus resultados, mas que a rede neural pode ficar até melhor do que o Randall Forest, mas eu não fui justo com o Randall Forest, né? Mas o importante é entender que você tem que sair registrando todas as experimentações para no final você selecionar qual é sua técnica campeã. Bem verdade que hoje quase todo mundo quer fazer com rede neural, porque a rede neural ela consegue aprender, ou melhor dizendo, consegue generalizar ou extrair com um maior conjunto de dados. Quer dizer, eu não preciso sair fazendo, eu vou usar o termo da técnica de árvore de decisão, fazendo podas, fazendo cortes, né? Ela aprende muito com todos os seus dados, né, que são relevantes para aquele processo. Só que ela tem um custo. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar que vão ser, veja, só para a gente relembrar o que é que estava em termos de rede neural, estava com 91%. Eu só vou fazer uma alteração aqui. Eu vou aumentar para 2.000 interações, só uma. E vamos ver o que é que vai acontecer. Só que eu não fui justo com as demais, né, que eu deixei lá com 200. Teria que alterar para 2.000. Mas eu quero que vocês vejam o ajuste fino, que a gente chama de fine tuning, ele muda completamente o resultado das métricas utilizadas. Me arrependi de ter mudado esse parâmetro, porque ainda está em 0%. Provavelmente já... Qual que é o processador do seu, professor? Oi? O seu processador é qual? Eu não tenho de cabeça, eu teria que olhar aqui. Mas eu tô com medo de rodar no meu aqui. Ele tem uma GPU, então ele é um i7, um i7 com a GPU nativa, né, da própria Lenovo. Não é um NVIDIA. Pronto, ele terminou, certo? Vamos olhar. Vocês estão lembrados que ele estava em 91, né? Ele mudou para 93. Está vendo que já houve uma melhora só alterando a quantidade de vezes que ele repetiu a operação? Todo mundo percebeu aqui que foi para 93%, estava em 91%. Agora eu vou chegar e vou alterar a quantidade de camadas. Eu vou botar 3 camadas de 64 neurônios. Eu vou deixar um cérebro mais parrudo, mais massa cinzenta. Vamos botar para moer. Vamos ver para quanto ele vai. No exemplo anterior, o senhor botou 256 porque era relacionado à leitura de imagem? Para descrever a questão dos pixels, ou foi um valor aleatório? Aleatório. É um valor aleatório. Tá, beleza. Veja que ele está moendo aqui ainda, né? Está 17%, 18%. Isso está mais pesado, por quê? Porque ele, além de ter aumentado o número de camadas e a quantidade de neurônios por camada, eu estou com 2.000 interações, né? A gente saiu de 91% para 93%, vamos ver para quanto a gente vai. Aí, quando a gente terminar isso aqui, aí a gente termina a aula de hoje, a gente aprendeu a fazer classificação, mas na próxima aula a gente vai aprender a fazer a predição. Quer dizer, depois que o algoritmo aprende a classificar, como é que ele se comporta prevendo novos dados? É o que a gente vai ver na próxima aula, complementando esse algoritmo aqui. Agora vejam que coisa interessante. A gente estava com a acurácia até melhor. Estava 93, ficou 92. Estão vendo? Sim, sim. Quer dizer, eu aumentei o número de camadas, mas não tive o desempenho. Porém, se eu chegar aqui e botar, como eu aumentei o número de camadas, e mudar o meu solver, eu posso ter um outro resultado mais adequado para essa quantidade de camadas. Vamos ver. Vamos ver como é que ele se comportou. Ainda ficou com 92%. Tudo isso eu teria que estar registrando, viu, pessoal? Se eu estivesse fazendo da forma correta. Vamos mudar para o LBGS. Normalmente esse não é muito bom, mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Voltou a ser 93. Mas vejam que eu só estou olhando a acurácia, não estou nem olhando o restante, né?
Vamos fazer o seguinte. Vou fazer outro ajuste. Vou botar agora uma sigmoide logística como função de ativação. Vamos ver como é que ele vai. E vou usar o gradiente descendente com a sigmoide logística. Vamos ver. Oh, caiu que só. Gradiente descendente com sigmoide logística foi para 49%. Nunca use essa para esse conjunto de dados. Então, veja, pessoal, o ajuste fino é isso. É você sair fazendo as suas experimentações, né? Quantidade de neurônios por quantidade de camadas, usando uma função de ativação, usando um solver, também a taxa de aprendizado, número de interações. Vou fazer uma última mudança aqui para ver se vai dar um impacto significativo. Vamos botar 2 camadas, 256 neurônios, usar ReLU, que é a mais usada, gradiente descendente. Vamos ver. Esse é o último teste da aula de hoje. E é por isso, pessoal, que esse processo de... Veja, a gente está com 2.000 linhas, 2.000 instâncias. Isso é muito pouco para os problemas reais da vida, onde a gente tem milhares, centenas de milhares de registros, né? E você ficar fazendo essas experimentações, você tem que ter uma máquina boa, porque senão, para cada mudança de ajuste fino que você faz, aí você deixa aí 1 dia para ter uma resposta, 2 dias para ter uma resposta. Se não tiver uma máquina decente, esse processo de encontrar o melhor modelo é muito cansativo. Normalmente, rede neural você usa, dependendo da arquitetura, né? Para essa MLP, aqui tem um resultado interessante, é a ReLU. Like ReLU também é muito boa. Por exemplo, se você vai para uma CNN, que é uma Convolutional Neural Network, normalmente o pessoal usa Softmax dentro desse processo de convolução. Então, são aquelas operações matemáticas que vão se adequando à lógica da arquitetura que foi elaborada. Aí é por isso que também é bom a leitura dos artigos. Tem muitos artigos que os experimentadores, os cientistas, né, vão fazendo as experimentações e vão dando os resultados. E aí você evita de ter que fazer tudo do zero. Você aprende com os erros dos outros cientistas. Está chegando 66%. Vamos ver quanto ele vai. Está difícil sair dos 66%. Né? Se tivéssemos no Colab usando uma TPU, eu já tinha terminado faz tempo. Mas aí, veja, eu falei no Colab. Aí vai depender também de quanto você tem de conexão de internet, né? Sua banda. Vejam que são várias variáveis, né? Vamos ver quanto é que ele ficou. A rede neural voltou a ficar com 93. Tá? Então, uma coisa que é bem interessante de ser dita é que o conjunto de dados influencia também nessas técnicas. Por isso que vocês vão ler em vários artigos, não existe a técnica adequada. Você tem que fazer esse treinamento e teste de validação com o conjunto de dados que você precisa usar para o que você tem disponível. Quer dizer, essa combinação dos dados influenciam na fórmula matemática que está sendo usada pelo algoritmo para dar aquele resultado. Bom, a gente vai parar aqui. Hoje vamos continuar na próxima aula. Mas aí eu pergunto a vocês, dúvidas até esse ponto? A gente pode considerar que ela chegou em 93% na rede neural, porque era o máximo perfeito dela? É o ótimo perfeito, né? Como é que era o termo? Que a gente chama de ótimo global, né? O melhor ponto dos vários possíveis pontos de solução. Para os ajustes que foram realizados, esse é o que foi encontrado de ótimo global para essa rede neural. Então, você sempre dizer assim, essa é a melhor solução para o problema, é complicado. Não vamos dizer assim, não é recomendado você dizer isso. É sempre bom você colocar o ambiente no qual você fez a experimentação. Da melhor forma que, para o conjunto de dados, para o ambiente utilizado, e você relata qual foi o ambiente, esse foi o melhor resultado encontrado. Esse é o mais adequado.